Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Final de ano chegando, muita coisa para entregar. Parece que faz uma semana que eu não gravo vídeo, mas é por conta disso, né? Tem muita demanda e eu tô entregando essas demandas para quando eu tiver um tempinho mais livre, eu vou alimentando o canal aqui do YouTube. Então, pessoal, vamos lá. Primeiro, o que é que eu quero falar hoje? Eu tava vendo as notícias, geralmente eu acompanho notícias com The News. Se você não conhece, eu recomendo demais, gosto deles, tá? Eles têm uma newsletter que aparentemente é bastante parcial. Não tô ganhando nada divulgando eles, mas é a única, vamos dizer assim, meio jornalístico que eu costumo acompanhar, certo? É algo muito rápido, é uma newsletter de 5 minutos, você vê ali os tópicos e se você se interessar, você consegue ler um pouco mais. E aí, durante essas minha leitura, eu percebi eles divulgaram esse artigo aqui, tá? Basicamente, o que ele fala é uma comparação entre notas digitadas e notas escritas à mão. E foi feita aqui uma meta-análise. Pessoal, meta-análise está muito alinhado também com revisão sistemática, principalmente as revisões sistemáticas da literatura quantitativa, e basicamente a gente pega os dados ali da nossa base, né, que eu já venho falando sobre escopos, Web of Science, vai analisando ali os principais resultados, as metodologias, e aí a gente consegue também construir essa meta-análise. E aí, como eu falei para vocês, eu estou com muitos projetos para entregar nesse fim de ano, né? Nesse período aí que a gente está finalizando o ano. Só que eu queria também entender o que é que eles quiseram dizer aqui, né? Então eu baixei o PDF e aí eu rodei aqui no Smart Chat. E aí a gente pode, uma das ferramentas da Explore, né? E aí a gente pode conversar e perguntar, tá, quais são os principais objetivos. Então, lembrando que o Smart Chat ele é focado especificamente no seu PDF, o que é que ele faz? Ele extrai todo o texto do PDF e foca somente nele. Então, a gente pode perguntar, por exemplo, quais foram os resultados. Mas antes disso, o que é que vocês acham? Vocês acham que anotar à mão ele melhora alguma coisa, piora alguma coisa? Ou se a gente utilizar só a digitação, tecnologia, é mais eficiente? São pontos que geralmente eu levo assim, que eu reflito, até mesmo no meu período de estudo. Tem momento que não, agora eu vou anotar porque eu quero focar um pouco mais. Não, agora eu vou digitar porque eu não tenho tempo para ficar anotando. Então, obviamente, vai depender do contexto e de quão interessado ou interessada você vai estar sobre aquele assunto ou sobre aquele tema. Por exemplo, aqui eu estou utilizando um Smart Chat, uma ferramenta que nos traz um texto mais sumarizado, porque eu não tenho tempo para ler na íntegra todo esse documento. Se eu realmente me interessasse sobre o assunto e fosse estudar sobre o assunto, obviamente a leitura ia ser diferente, eu ia ter que tomar nota manual mesmo, e isso auxilia bastante, né, que a gente faça o nosso, que a gente estimule a nossa memorização. Mas vamos lá, vou perguntar aqui quais foram os resultados e vamos ver qual vai ser a resposta, né? Qual é o resultado de fato do artigo em si. Então eles falam aqui, ó, que o efeito observado, o volume de nota, escrever barra digitar notas aumenta o volume de notas tomado, mais conteúdo registrado. E aí tem outra interpretação, ou seja, eles utilizaram algumas métricas, vamos dizer assim, para mensurar e aí eles definiram que notas manuscritas devem produzir notas de curso mais altas do que notas digitadas. Então, anotações manuscritas são mais úteis para estudar e memorizar, contribuindo para um maior desempenho acadêmico. Então, se você quer memorizar mais aquele conteúdo, é recomendado que você utilize anotações manuscritas. Agora, se você quer só volume, 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 e aí você pode sim utilizar a digitação. Então, o que eu vejo? Concluindo, eu acredito que
a gente pode utilizar a digitação para momentos que a gente não consegue pausar e estudar de fato com profundidade, por exemplo, durante uma sala de aula, um professor está falando ali, você vai digitando o que você consegue absorver, principalmente quando o professor não permite alguma gravação, alguma coisa do tipo. E depois disso, o ideal era que depois que acabasse a aula, você refrescasse a mente e depois voltasse para o estudo, você faria aí suas anotações e isso facilitaria bastante a sua memorização. Mas lembrando, pessoal, isso aqui é manual, tá? Isso aqui é método, ou seja, o modo como você vai tomar nota. Não quer dizer necessariamente que você precisa de papel e lápis. Por exemplo, eu tenho um iPad e uma caneta. E isso, e quando eu vou escrever, basicamente eu sinto praticamente a mesma coisa que eu estivesse no papel e no lápis. Tem também aquela questão de memória afetiva, mas isso é questões para outros vídeos. Mas esse vídeo aqui é mais focado nisso, mostrar para vocês essa questão de tomar notas ou digitar. E às vezes a gente cai nessa falácia de que, vamos digitar, vamos criar mais volume, vamos para a tecnologia, ficar ligado no 220, mas nem sempre isso de fato é tão efetivo para o que a gente quer no momento. Então a gente precisa ter muito cuidado para analisar o contexto, a situação que a gente está e ver qual é o melhor método para que a gente consiga ter bons resultados. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, eu vou buscar aqui outros assuntos para a gente discutir, trazer outros tutoriais. Estou vendo ali algumas questões de Sidra, se vocês não conhecem, aquele repositório do IBGE, como é que a gente analisa aquilo, como é que extrai tabelas. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você tem outra ideia, tem algo que não, eu discordo disso, pode discordar aí nos comentários que eu vou ler com bastante atenção. E se esse vídeo te ajudou, pode ser que ele ajude também outras pessoas, então não deixem de compartilhar. E é isso, pessoal. Então, até o próximo vídeo.